Bom, gente, boa noite. A gente vai começar aqui a apresentação agora. Aí, só antes de começar, a gente vai se apresentar, né? Eu sou a Gabriela, eu faço geologia, estou no quarto período e sou consultora de projetos lá na Minas Júnior. Pessoal, boa noite. Eu me chamo João Vitor, eu faço engenharia de Minas, estou no oitavo período e sou consultor de projetos na Minas Júnior. Pessoal, boa noite. Meu nome é Raquel, eu faço engenharia de Minas, estou no quarto período e também sou consultora de projetos na Minas Júnior. Eu vou compartilhar aqui a tela, gente, só um segundo. Vocês estão vendo direitinho? Estão me escutando? Sim. Sim. Ótimo, então. Bom, então vamos começar, né? O último dia da semana de projetos de 2021. O tema que a gente trouxe aqui para conversar com vocês hoje é a análise química, que é, né, basicamente um conjunto de processos e métodos que a gente usa para literalmente analisar um material. Então, a gente, tipo assim, a análise química ela é um dos serviços que é mais demandado na empresa, na Minas Júnior. A gente recebe muitos projetos dela. E por isso que a gente também veio falar sobre ela para conseguir entender também por que ela é tão demandada assim, por que ela é tão essencial nesse meio minerário. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ligar o microfone para perguntar ou mandar no chat. Se a gente não vê a mensagem na hora, mas no final da apresentação a gente confere o chat e retoma alguma coisa que vocês quiserem. Então, podem ficar à vontade mesmo. Então, vamos começar, né? Bom, para falar de introdução à análise química, primeiro a gente tem que entender o que é a análise química, né? Então, falando de maneira sucinta, assim, um conceito que eu gosto bastante de análise química é que ele é a identificação e a investigação das características químicas e mineralógicas de materiais. Então, assim, ele realmente te dá todas as características ali que você precisa saber sobre o seu material, quais minerais tem ali, qual é o teor de um elemento específico que você quer saber daquele material. Então, se a gente recebe uma demanda de um cliente que tem uma amostra de rocha e quer saber, por exemplo, o teor de ferro que tem nele, a gente vai prosseguir, então, com a análise química para conseguir dar essa informação para ele. E por que ter todas essas informações, saber todas essas características de um material é muito importante para, né, toda essa área da mineração, de empreendimentos minerários, de exploração de pedras ornamentais, construção civil, tudo isso que envolve, vamos dizer assim, a exploração e extração de rochas e minerais. Por que a análise química é tão essencial para essas áreas? O conhecimento máximo do material que você tem é muito importante para você conseguir ter um aproveitamento máximo desse material, tanto em questão de quantidade, quanto em questão de também em relação a como que é a melhor forma e a maneira mais proveitosa de aproveitar esse mineral, saber como que vai ser a melhor forma de explorar, extrair tal rocha, extrair tal substância dela. Então, é muito importante para esse ponto. E também a análise química, ela bate muito no conceito também da sustentabilidade dos empreendimentos. Por quê? De novo, conhecendo o seu material, sabendo do que ele é composto, quais minerais, quais os elementos químicos que tem ali, você consegue direcionar melhor o que você vai fazer com os rejeitos desse seu empreendimento. Então, você consegue realmente fazer um planejamento ali de qual que vai ser a melhor forma de descartar os resíduos e rejeitos ou até mesmo reaproveitar eles. Então, assim, né, acho que já deu para entender um pouco por que a análise química é tão essencial, assim, né, tão importante em todo esse âmbito de exploração e extração de rochas e minerais. Bom, então, vai ser isso que a gente vai falar hoje. A gente vai aprofundar um pouco aqui. Nós colocamos um índice, mais ou menos, do que a gente vai tratar hoje, que vai ser a descrição macroscópica e microscópica. Depois a gente vai falar sobre os principais testes que a gente usa na análise química. Depois vamos falar sobre cases de projetos mesmo que a gente fez aqui na empresa para conseguir ilustrar melhor a teoria toda que a gente vai falar aqui durante a apresentação. E, por fim, vamos falar um pouco sobre a prospecção prospecção em relação a esse serviço da análise química, quais são os clientes em potencial ali que a gente tem para esse serviço. Então, vamos começar, né?
Então, pessoal, os métodos de análise química, eles são divididos na análise macroscópica e microscópica. Apesar de não ser necessariamente um método de análise química direcionado, as análises macro e micro, elas são utilizadas nos projetos da Minas Júnior porque elas caracterizam melhor o material para o cliente. Além disso, tem a parte da preparação das amostras para os testes, os DRX, FRX e ICP. Então, sobre a análise macroscópica, é uma análise realizada em escala com amostras de rocha com a vista desarmada, ou seja, ela é feita a olho nu ou com auxílio de uma lupa. Quando que nós realizamos a análise macroscópica? Quando queremos descobrir os minerais constituintes da amostra entregue pelo cliente. Essa amostra ela tem um tamanho suficiente para que seja possível chegar a uma resposta somente com os testes básicos de descrição. E também, durante a etapa, são descritos, além da mineralogia, os aspectos texturais e estruturais da rocha, de modo a obter uma classificação para ela. A análise macro é muito utilizada para rochas de grãos maiores, tal como granito e conglomerados. Essa análise ela é capaz de avaliar características como cor, granulometria, brilho, dureza, traço, as estruturas, né, a presença de foliação, xistosidade na rocha, texturas, alterações, como, por exemplo, a presença ou não de fraturas, e os minerais que são facilmente identificados a olho nu. Pode passar. Já a análise microscópica, ela é realizada por meio de uma elaboração, da confecção de uma lâmina petrográfica com material rochoso, e a descrição se dá por meio de um microscópio de luz transmitida. Então, para esse tipo de análise, há uma preparação prévia, não é só pegar a rocha e analisá-la. Então, precisa da elaboração da lâmina, e depois ela é submetida à análise pelo microscópio. Ela é realizada quando a amostra é muito pequena, ou então quando os diferentes minerais que a compõem são de difícil visualização a olho nu. Então, se a rocha for composta por grãos muito finos, como, por exemplo, uma amostra de basalto, e não conseguimos enxergar de forma eficiente sem a ajuda de um microscópio, precisa utilizar a análise microscópica. Então, além disso, a descrição é feita com auxílio de livros para consulta, para que entendamos a composição da mineralogia da amostra. Então, qual das duas devemos realizar? Aí depende. Em algumas amostras de rocha, não há nenhuma necessidade de gastar com análise micro, pois já temos todas as informações que precisamos a partir da análise macro. Isso é, quando o mineral for composto por grãos maiores, mais bem formados. Agora, se essas informações não forem suficientes, aí nós optamos pela análise micro. Já nos casos que se trata de uma amostra de areia, por exemplo, a análise microscópica será necessária. Já na avaliação de uma amostra de brita, a análise macro é suficiente. Então, isso deve ser avaliado com a equipe antes de realizar as análises, porque às vezes você tem uma amostra que é totalmente possível avaliar de forma macro, e aí você não precisa de gastar com a micro, né? Seria você tentar matar o mosquito com a bazuca, então não tem necessidade. Mas isso tudo é feito avaliando a amostra antes de levá-la para o laboratório também, e de forma que o projeto saia o mais eficiente possível. Bom, pessoal, antes de dar início aos ensaios propriamente ditos, é necessário preparar as amostras de acordo com cada teste, né? Para o teste de FRX, primeiramente, a amostra deve ser pulverizada até um pó fino, geralmente em torno de 45 micrômetros, e posteriormente ela é prensada no formato de uma pastilha circular. Se faltar aderência na hora de realizar fazer a prensa e confeccionar a pastilha, é interessante usar um ligante a consistência ao material moldado. No DRX também, não é tão diferente. A amostra tem que ser cominuída até um pó fino, geralmente em torno de 53 micrômetros, e posteriormente ela tem que ser compactada também no formato de o que vai gerar um amorfo, ou seja, ele não tem estruturação atômica definida, e realmente essa natureza aleatória, né,
da orientação dos planos, vamos dizer assim, que é realizada pelo difratômetro, né, que é o equipamento que vai ser mostrado mais adiante para esse teste. E de forma alternativa, para o DRX, pode-se usar também o pó fino, só que ao invés de fazer uma pastilha, você pode simplesmente espalhar ele de forma numa tampa de vidro. E, afinal, por que cominuir, né? A cominuição ela vai garantir que nossa análise ela seja mais precisa, em termos de composição mineralógica e também elementar, e vai assegurar que as orientações das partículas sejam aleatórias, como havia dito antes. Por fim, temos o ICP. A amostra ela tem que passar por um processo chamado digestão ácida. Esse processo ele vai promover na verdade, remover compostos orgânicos que estão presentes na amostra e além disso, é interessante também promover a dissolução do material. Por quê? Porque para o teste de ICP, em específico, a amostra tem que estar em solução, né? No estado sólido não é possível fazer. E, né, para transformar em solução, vamos utilizar de métodos de micro-ondas com alguns equipamentos específicos que eu já vou mostrar mais adiante. Toda essa preparação ela vai garantir a execução das nossas análises. Pode passar. Bom, do lado esquerdo nós podemos notar o digestor de amostras por micro-ondas, e ele é utilizado no preparo das amostras de ICP. E à direita nós temos o moinho pulverizador de panelas, que é responsável por reduzir o material a uma dada granulometria, né, como tinha dito antes. É de 48 micrômetros. Para o DRX também é algo semelhante, próximo disso. Bom, então agora começando sobre os testes mesmo, né, propriamente ditos. O primeiro que eu vou falar aqui é o DRX, que é como a gente sempre fala, né, mas o nome correto dele inteiro é difratometria de raios-x. Então, o que esse teste ele faz? Ele permite a identificação da mineralogia da amostra, ou seja, ele consegue te dizer quais são os minerais que estão ali presentes naquela amostra, naquele material que está sendo analisado. A teoria, vamos dizer assim, base em que esse teste se baseia mesmo, é que ele analisa a forma como que os raios-x se difratam ao passar pela estrutura cristalina dos minerais que estão presentes ali naquela amostra. Então, a gente aqui, né, provavelmente todo mundo que está aqui nessa reunião faz geologia ou engenharia de minas, a gente sabe que cada mineral possui uma estrutura cristalina diferente. Então, tendo uma estrutura cristalina diferente, as ondas de raio-x, ao incidir sobre a superfície desses minerais, elas se difratam todas de uma maneira específica. Por isso que é possível, né, fazer essa identificação de qual que é o mineral baseado na forma que a onda de raio-x difratou ao incidir sobre ele. O teste, ele tem que acontecer com cerca de 15 gramas de material, não é nada regrado, assim, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas o principal, assim, é a questão da granulometria, que igual o João mesmo explicou agora para a gente, que é muito importante que a faixa granulométrica esteja adequada para garantir ali a confiabilidade e a precisão dos resultados. Então, no caso do DRX, é muito importante que ela tenha 53 micrômetros ou inferior a isso. Por último, aqui, antes de falar sobre como que o teste é realizado, é muito importante esse ponto de que o DRX é uma análise semi-quantitativa. Então, o que isso significa? O DRX, na maioria das vezes, tem que ser feito acompanhado de outro teste, como, por exemplo, o FRX e o ICP, que a gente vai falar daqui a pouco, que são testes que olham a composição química dos minerais. Então, o DRX, porque, como ele analisa só a estrutura cristalina, quando as estruturas cristalinas são muito parecidas, às vezes não tem como diferenciar alguns minerais apenas pelo DRX. E aí, esses outros testes correlacionados com o DRX conseguem dar esse resultado para a gente. Mais para frente na apresentação, quando a gente for falar dos cases, vai ter um case que vai exemplificar isso de uma maneira bem legal, que eu acho que vai dar para entender 100% aí o que a gente quis dizer com análise semi-quantitativa. Bom, então, falando agora aqui como que realmente esse teste ele é feito. Igual eu disse, ele se baseia, né, em como que os raios-x se difratam ao passar pela estrutura cristalina de cada mineral.
Então, a gente precisa de um equipamento que emita essas ondas de raio-x na amostra que está sendo analisada. E a gente chama, e esse equipamento que a gente usa é o difratômetro. O difratômetro, então, ele faz isso, né? Ele emite as ondas de raio-x na amostra que a gente está analisando, e ele é conectado a computador, software, essas coisas. Geralmente, todos os equipamentos assim de laboratório hoje em dia têm isso, né? Para já conseguir coletar os dados automaticamente ali e já passar para o computador. Então, esse equipamento, quando ele emite as ondas, né, e elas difratam lá, ele consegue coletar os valores das distâncias interplanares dos minerais que estão ali. E o que é a distância interplanar? É basicamente a distância entre o plano da superfície, que o raio-x está incidindo ali no mineral, com o plano de difração dessa onda. Então, o raio-x incide, a onda de raio-x incide na superfície e ela se difrata em um plano. É a diferença, é a distância entre esses dois planos. E cada mineral possui um conjunto de distâncias interplanares específico. Então, por isso que, né, de novo, é a questão do específico. Cada um possui esse valor, esse conjunto de valores específicos e por isso que é possível diferenciá-los. E aí, a partir desses valores também, porque né, ninguém quer ficar olhando número também o tempo inteiro, a gente consegue já automaticamente ali, o software já programa, já plota um difratograma, que é esse gráfico que está mostrado aí na tela. O difratograma é realmente um gráfico mesmo, assim, que ele é característico de cada mineral, igual tudo isso que a gente está falando aqui no DRX. Então, a gente pega os difratogramas obtidos pela análise, né? Porque não é só um que é obtido, são obtidos vários, já que são vários minerais que podem ter ali numa amostra. E a gente compara esses difratogramas com um banco de dados padrão que já existe, que é tipo de uma norma internacional mesmo ali de minerais, que tem o difratograma específico de cada mineral. Então, comparando os obtidos com esse banco de dados já existente, a gente consegue saber de que é aquele difratograma que a gente achou ali na amostra. E aí, fazendo essa comparação, então, que a gente consegue achar quais são os minerais que estão presentes ali naquele material analisado. Esse difratograma que eu coloquei aqui, a imagem, ele está um compilado, vamos dizer assim. Eu poderia ter separado o difratograma do quartzo, da albita, do ortoclásio e da biotita. Mas aí eu coloquei aqui, eu coloquei assim, né? Esse gráfico ele já está tudo junto assim, só para facilitar a visualização mesmo e ser mais prático de visualizar. Então, esse o DRX, é assim que ele funciona. Bom, o FRX, que é a fluorescência de raio-x, é uma análise que permite a identificação dos elementos químicos e determina a concentração deles na amostra que vai ser analisada. Essa técnica se baseia na medição das intensidades dos raios-x característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra, quando excitados por partículas como elétrons, prótons ou íons produzidos por tubos de raio-x. Pode passar. Ela é uma análise quantitativa, ou seja, ela informa os teores dos constituintes da amostra em porcentagem. Ela é utilizada na identificação dos teores de óxidos que constituem a rocha entregue pelo cliente e é uma técnica instrumental e permite a análise de vários elementos químicos de forma simultânea, além de ser rápido e de baixo custo. Então, por exemplo, se o cliente quer saber se a areia que ele quer utilizar, que ele tem na mineração dele, pode ser utilizada como areia industrial, para isso é necessário que essa areia tenha pelo menos 98% de quartzo, mais ou menos. Então, pelo método de FRX, essa areia é passada por uma análise e é constatado, por exemplo, que o teor de quartzo é de 99%. Assim, com os resultados que essa análise nos informa, o cliente pode utilizar essa substância para aplicação industrial. O que é feito após a técnica é basicamente interpretar os resultados que vêm do laboratório, onde é realizado o FRX, e por meio de normas e especificações é possível avaliar a possibilidade de aplicação do material. Vou falar agora a respeito do ICP, EOS. O ICP é uma das ferramentas mais populares utilizadas para determinar os elementos e os elementos traço de uma determinada amostra.
Para quem não sabe, os elementos traço, eles são elementos abaixo de 100 ppm, ou seja, técnicas como a FRX, por exemplo, não conseguiriam detectar esses elementos de forma precisa numa amostra, por exemplo. Ela é uma técnica utilizada para analisar muitos elementos de forma simultânea, com certa exatidão e precisão, justamente por possuir limites de detecção. Justamente isso que eu falei na questão dos elementos traço. O princípio básico desse teste, ele consiste em ionizar as amostras por meio do plasma indutivo. Esse plasma é um gás, geralmente é o argônio, e ele visa identificar quantitativamente os elementos que estão presentes na amostra. Mais à frente eu vou mostrar o esquema do equipamento, para vocês entender. Ainda, a maioria dos elementos da tabela periódica pode ser identificada a partir da técnica do ICP, porém existem algumas limitações, principalmente identificar nitrogênio e oxigênio. Pode passar. Bom, aqui no teste as amostras elas são transportadas na forma de aerosol para uma câmara de nebulização, e as amostras, que são inseridas aqui na forma de solução, elas se encontram com argônio aqui no bico desse nebulizador, Na imagem à esquerda, a gente consegue notar o nebulizador, essa amostra em forma de solução inserida, e o argônio encontra ele aqui. Okay. Na figura à direita, a gente nota que a amostra nebulizada ela chega até a câmara de nebulização, só que um fato importante é que 97% é descartada e só 3% consegue chegar à tocha, que é onde o plasma está sendo gerado. Bom, na tocha, o plasma vai receber uma energia, essa energia ele ganha a partir de altas temperaturas, acima de 6.000 Kelvin, que o gás é colocado ali. E isso vai provocar a excitação dos átomos dos íons da amostra utilizados aqui nesse pequeno cano que está aqui em direção à tocha. E a partir dessa excitação dos átomos, eles vão liberar os prótons e essa radiação, que é uma radiação visível ou violeta, vai ser interpretado pelo detector. O detector está representado por essas bolinhas aí do lado da tocha, e basicamente ele vai captar os comprimentos de onda, que são característicos de cada elemento, Já tem esses são conhecidos, tabelados. Tudo isso é disposto graficamente depois. E essa análise, geralmente ela possibilita a identificação de uma ampla gama de metais, de semimetais e de terra também. Pode passar. Bom, como informação complementar, a quantidade de amostra que você vai utilizar no ICP, ela vai depender da concentração do elemento que você quer. Geralmente, você já tem uma noção do quanto de proporção que está contido ali, para alguns elementos, obviamente. Então, para elementos acima de 1%, você usa no mínimo 50 miligramas de amostra, e para elementos acima na verdade, abaixo do nível de traço, ou seja, abaixo de 100 ppm, são necessárias 500 miligramas de amostra. Alguns identificáveis, como exemplo, temos o bário, o cádmio, o cobalto, cromo, cobre, mercúrio, manganês, níquel, estrôncio e zinco. É isso. Bom, agora entrando aqui na parte dos cases, igual eu disse no início, a gente vai apresentar alguns cases que foram alguns projetos que a gente fez de análise química esse ano e ano passado, se eu não me engano, aqui na empresa. Então, para ilustrar melhor aí tudo que a gente falou. Então, começando aqui foi um case de análise química de uma amostra de brita.
E o objetivo do projeto, a demanda que a gente recebeu por ele, foi analisar essa amostra de brita zero entregue, a fim de identificar o teor de biotita que estava presente ali nela. E esse resultado ele era necessário para uma pesquisa, então o resultado tinha que ser bem confiável mesmo, bem preciso. Enfim, e aí foi esse o objetivo do projeto. E aí, diante o objetivo, essa demanda, a metodologia que a gente usou foi a aplicação dos testes FRX e DRX. E por que não só o DRX, já que o DRX, igual eu expliquei, é o teste que a gente usa para identificar ali a mineralogia do material. Então, se eu quero saber o teor do mineral biotita, por que eu não uso só o DRX? Aí que entra aquela questão do DRX ser uma análise semi-quantitativa. Como algumas estruturas cristalinas são muito parecidas, o difratograma final delas fica muito parecido, sendo impossível diferenciar elas ali só pelo DRX. Por isso que ele precisa ser relacionado com outro teste, nesse caso foi o FRX, que ele dá, e o FRX ele dá a composição química ali, os elementos químicos e o teor desses elementos químicos que estão presentes ali na amostra. Então, por isso, fazendo essa relação com os resultados do DRX com o FRX, a gente consegue encontrar certinho o teor específico de determinado mineral. E nesse caso da biotita, é muito importante a gente fazer isso, porque a biotita possui uma estrutura cristalina parecida com alguns minerais do grupo das micas, como, por exemplo, a muscovita. Então, é muito difícil diferenciar elas só pelo DRX. A gente precisa ter essa noção da composição química para saber ali qual mica que a gente está se tratando em questão. Bom, então, a gente fez os testes, primeiro o FRX, depois relacionamos com o DRX. E aí, esse teste de FRX, a gente fez ele em duplicata para garantir muita confiabilidade dos resultados mesmo. E aí, igual a Raquel explicou, o FRX ele sai em valor de óxidos, de cada elemento. Fizemos uma média final aqui também dos resultados de duplicata, e foi uma média, muito dentro ali dos valores obtidos nos dois testes, e isso é muito bom. Então, com a análise do FRX, ela é automaticamente encaminhada para o laboratório que faz o DRX, que consegue ali já relacionar essa questão lá da composição química da amostra com as fases cristalinas encontradas. E aí, o resultado final que a gente teve aqui para as fases cristalinas foi que foram 4 encontradas. Primeiro, quartzo, com um teor de 35,3%. Depois, a albita, com 32%. O ortoclásio, 22,7%. E, finalmente, a biotita, que realmente era o objetivo do projeto, a gente encontrou um teor de 10%. O 10%, claro, não é um teor insignificante, mas realmente, em comparação com os outros minerais que foram encontrados na amostra, foi considerado um teor baixo de biotita em comparação aos outros minerais encontrados. E foi esse projeto aqui de análise química. Um outro projeto que fizemos esse ano foi também uma análise de uma amostra de brita, só que a diferença é que foi com descrição macroscópica, porque a intenção do cliente era verificar se ela podia ser... Está retornando meu áudio aqui, Gabi. Se ela pode ser utilizada na indústria de construção civil. Então, o objetivo do projeto foi caracterizar a amostra de brita de forma qualitativa e também quantitativa, para verificar a composição química e mineralógica dela, para poder veicular o tipo de utilização dela, né? A metodologia utilizada foi a identificação física, pela análise macroscópica, análise por DRX e o FRX. Pode passar. Na análise macroscópica, ela foi realizada, como eu disse antes, com a vista desarmada, foi utilizada somente uma lupa. Não houve necessidade de fazer uma lâmina petrográfica e fazer análise micro, porque essa amostra já apresentava grãos mais bem desenvolvidos e todas as características suficientes foram realizadas pela análise macro. Observou-se que a amostra ela foi caracterizada como uma rocha maciça,
com presença de bandamentos, sendo os bandamentos escuros, constituídos por minerais máficos, e os bandamentos claros, os minerais félsicos. Ela apresentava grãos orientados e presença de quartzo, mica e feldspato, além de possuir características de gneiss e apresentar lentes de material quartzoso. No geral, a rocha mostrava-se inalterada, não havendo presença de planos de fraturas significativos. Feita a avaliação macroscópica da rocha, o material foi direcionado para o laboratório para poder fazer as análises de DRX e FRX. Pode passar. Na análise de DRX, foram obtidas as fases cristalinas e a composição mineralógica da rocha. Com os resultados da técnica, observou-se que a amostra de gneiss apresenta uma considerável porcentagem de feldspato e quartzo, sendo por isso considerada essencialmente quartzo feldspática. Então, aqui, a amostra de gneiss apresentava o feldspato, a albita, o quartzo e a mica, como biotita, com uma concentração abundante de albita. Já na análise de DRX, eu havia falado que, quando eu estava explicando sobre o FRX, que ele lê o quartzo. Na verdade, não lê o quartzo, né? Ele vai ler a concentração de sílica. Nesse caso, constatou-se com uma grande porcentagem de sílica, né, de óxido de sílica, o que relaciona a presença de minerais na classe de silicatos, principalmente os pertencentes aos grupos dos feldspatos e o quartzo, que também foi evidenciado nos resultados do DRX e também na análise macro. Já o teor de óxido de alumínio, ele está associado à presença de feldspato na amostra. Os teores de óxidos alcalinos já são associados à presença do feldspato, em geral, o feldspato potássico e a albita. Então, com esses dados, a amostra ela foi classificada como um gneiss levemente foliado, constituído essencialmente de feldspato, quartzo e micas, que foram visíveis na análise macroscópica e também convergiram os resultados pelo DRX e FRX. As análises permitiram o conhecimento das características macroscópicas e da composição da rocha, e pela norma técnica 7225, foi possível verificar que, pelo grau de concentração desses minerais, ela é possível de utilização na construção civil. Para saber se ela tem um grau de resistência satisfatório para utilização como brita, seria necessário outros testes, no caso, seriam testes físicos. Pode passar, Gabi. Nossa, já falei, pode falar, pode passar. Pode passar, isso aí eu já te falei. Bom, esse é um projeto de análise química com ICP. Nesse projeto, o objetivo principal foi realizar a caracterização do precipitado de carbonato de cálcio, CaCO3, e foi feita análise química para determinar a pureza desse material. Os métodos que a gente utilizou foi o FRX, o DRX e o próprio ICP-OS, que a gente vai falar agora, para esse exemplo. Bom, o método de DRX ele detectou a presença de duas fases, a calcita e a aragonita. Calcita em 78,5% e aragonita em 21,5%. Notou-se, então, que a amostra é constituída majoritariamente por calcita, porém, ambos esses minerais aqui, eles apresentam a mesma composição química, que é o CaCO3, e possuem também elementos químicos que podem substituir o cálcio nessa fórmula química, né, de posição. É praticamente certo que vai haver alguma pureza, mesmo que em baixos valores, para cada um desses minerais aqui. Por exemplo, os elementos estrôncio e chumbo vão substituir o cálcio na aragonita e o ferro, o magnésio e o manganês vão substituir o cálcio na calcita, no caso. E é possível detectar esses elementos menores que estão fazendo essa substituição a partir do ICP.
Para os resultados de FRX, a gente nota que a perda de calcinação, ou PPC, né, que chega aqui a 44,15%. Essa calcinação ela representa a porcentagem de massa da amostra que está sendo perdida ao ser submetida a essa temperatura, Celsius. E essa massa representa água, matéria orgânica, dióxido de carbono, e são removidos a partir de decomposição térmica. Depois, após essa calcinização, o produto, né, que vai ser gerado após isso, é majoritariamente composto por óxidos, óxido de cálcio, óxido de magnésio, e foi obtido também silicatos e outros óxidos diferentes, tipo óxido de titânio, óxido de... entre outros. Pode passar, por favor. Bom, já para análise de ICP, os resultados obtidos em ppm, então são concentrações bem baixas, e se referem justamente às impurezas que estão contidas nessa amostra. Pode ser por conta da substituição que aconteceu no carbonato de cálcio, ou simplesmente, né, elementos que estão ali na amostra, só que por FRX não é possível detectá-los. Partindo-se, então, dos resultados, a pureza obtida para esse projeto foi de 98,02% de carbonato de cálcio. Por fim, nós temos esse case aqui, que foi um projeto de caracterização de argila. Nesse projeto, o objetivo é identificar as fases minerais que estavam numa amostra de argila, e o objetivo secundário era esclarecer o potencial de aplicabilidade dessa argila na indústria. Por exemplo, como telha, tijolo, cerâmica, refratário. E o método utilizado foi somente o DRX mesmo. Pois bem, no método de DRX, constatou-se a presença de 9,3% de caulinita, né, e porcentagens menores de outros minérios de mica, e chegou-se à conclusão que essa argila ela possuía um potencial para ser usada na confecção de cerâmicas, de refratário, justamente levando em conta a composição dela. Como ela é uma argila caulinítica, né, possivelmente ela vai apresentar uma coloração mais esbranquiçada na queima. Teste de queima é um teste que vai validar, né, validar não, na verdade vai dar mais informações a respeito, né? Geralmente, a argila de queima branca é utilizada para cerâmicas e outros, porcelanas, né, mas é apenas um resultado de potencial, não é algo totalmente definido. É justamente por isso que nós também sugerimos ao cliente a realização de outros testes mecânicos, físicos, justamente para comprovar a viabilidade do uso dessa como refratário, cerâmica, porcelana, porcelanato. Pode passar. Bom, no nosso contexto, os clientes em potencial ou passíveis de prospecção, eles vão estar ligados ao setor de mineração, de metalurgia e de bens minerais de uma forma geral. Dentre esses, nós podemos citar as mineradoras, as indústrias de materiais de construção, garimpos em fase de pesquisa, e os próprios estudantes, né, com trabalhos acadêmicos. Falando um pouco agora de cada técnica, de uma forma separada, nós temos alguns exemplos de utilização. Por exemplo, o FRX, ele pode ser empregado na indústria de materiais de construção, na determinação da quantidade de sílica que está presente numa amostra de areia, por exemplo, e a partir dessa quantidade de sílica, como a Raquel já disse antes, essa areia pode ser validada como agregado na construção civil. Além do FRX, pode ser usado também na fase de pesquisa de um empreendimento mineral,
né? Eu peguei o exemplo aqui do óxido de ferro. Então, é comum, né, ter vários testemunhos de sondagem numa campanha aí na fase de pesquisa de um empreendimento. E, né, o FRX é uma boa técnica para obtenção do óxido de ferro que está presente ali. E, depois de testes e analisar dados, geoestatística e tudo mais, você pode comprovar a viabilidade do empreendimento minerário nesse caso. Além disso, o FRX também pode ser usado na área de beneficiamento, né, de uma mina. Então, pegando o exemplo do óxido de ferro, novamente, o FRX pode ser usado para obter os valores de recuperação do minério e, de fato, constatar se o seu método de concentração é bom e por aí vai. O DRX, né, do FRX, agora eu falo do DRX, na indústria de materiais de construção, ele é muito bom também para classificar argila, como o exemplo que eu já citei, e usado para tijolo, telha ou cerâmica. Faz de pesquisa para classificar as rochas em termos de composição mineralógica. Por fim, o ICP-OS, que é uma técnica analítica que vai quantificar os elementos, né, como havia dito, metais, semimetais, terras raras. E, ou seja, muito bom na parte de extração. Por quê? Porque, geralmente, né, estão presentes em forma de traço mesmo, abaixo de 100 ppm. Sei lá, o cobre, vários outros. Então, a técnica de ICP é muito boa para essa parte de exploração de pesquisa de uma determinada área. Pessoal, o nosso seminário ele foi bem rápido. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, absorvido alguma coisa. E é isso. Qualquer feedback, sugestão, qualquer coisa, vocês podem estar enviando por e-mail. Ia pedir também para vocês acessarem nosso site aí, conhecer nosso serviço. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com e-mail de projetos aí, que vão ter em tirar a dúvida, tudo mais. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu, gente, por ter vindo. Tomara que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, vocês podem perguntar, fique à vontade. Obrigada, gente. Arrasaram. Obrigada. Muito bom mesmo. Gente, eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala de FRX, DRX, ECP, a gente está falando de uma técnica só para qualquer amostra ou existem subtécnicas dentro do FRX para avaliar diferentes tipos de amostra? Existem subtécnicas. Na verdade, não sei se pode chamar de subtécnica, né? A técnica é uma só, mas eu acho que varia a calibração do equipamento. Quando você olha aquela proposta da Geosol, né, que é o laboratório que faz o FRX, tem diferentes tipos de FRX, diferentes configurações. Eu acho que aquilo ali é a configuração que eles calibram o equipamento para ele poder mapear, né, melhor. E varia também com o grau de aferição. Como é que chama? O grau de veracidade dos dados. Não é veracidade é a palavra que eu queria achar, não. Mas é basicamente isso. Confiabilidade? É isso, confiabilidade. Varia de acordo com o grau de confiabilidade. Só que aí, o que vai variar também como que você vai proceder a essa técnica. Tipo, tem uma das formas de você utilizar o FRX que você tem que utilizar ácido.
E aí, dependendo, não é vantagem, porque se sua amostra tiver concentração, eu acho que é de enxofre, o ácido pode destruir aquele mineral ali. Então, aí você perde aquela referência, aquele dado. Então, quando você pega a proposta da Geosol, você vê vários tipos de FRX, e é tudo a mesma técnica, só que aquilo ali é a configuração, e a forma também como eles preparam a amostra antes de fazer essa configuração. Como eu queria que o time de negócio estivesse aqui ouvindo isso. Pois é, eu também. Mas aqui, gente, aproveitando que todo mundo saiu, só me tira uma dúvida num slide, eu não sei se foi erro de entendimento meu, se houve só uma digitação. No ICP é miligrama mesmo? A quantidade de amostra necessária para fazer o teste, ou é grama? João, você que olhou o ICP, é miligrama, é micrograma ou miligrama mesmo? Olhando aqui no slide, só para... Porque eu entendi que era tipo a amostra que tinha que entregar em miligrama. Eu fiquei pensando que nem o meu remédio é tão pouco. Aí eu queria Pois é, saber. doideira, né? É pouco. Mas esse miligrama é a amostra já indo para o teste ou é a amostra entregue? Eu fiquei um pouco confuso. Eu acredito que a amostra indo para o teste. Ah, Que sim. tem que dissolver ela ainda, eu acho. Não pode estar sólido. tem aquele né, de digestão ácida, né, para preparar o... Sim. Eu fiquei muito confuso. Até mandei mensagem para a Júlia, porque achei que E esse tivesse CP, um entendimento. Foi mal. Vou falar. Esse CP, ele pode ser usado, tipo assim, de farmacologia. Então, eu acho que é bem escarrado. Tipo, cada área ela tem uma calibração específica, porque se eu for mexer com matéria orgânica, por exemplo, com contaminação numa vegetação, eu acredito que ele vai ser calibrado de outra forma. Mas não sei. Entendi. Faz sentido. Mas, gente, vocês arrasaram. Foi muito bom mesmo. Muito bem explicados, com exemplo e tal. Foi muito bom. Obrigada, Matheus. Obrigado. Vai ficar disponível a gravação, aí qualquer coisa você pode intimar o pessoal de negócio a assistir. Eu vou assistir de forma obrigatória. Vai sair toda essa